dia, 7h59. Hoje eu cheguei cedinho aqui, já estou esperando por vocês aqui. Eu, meu café, o Snoopy, o Charlie Brown e o nosso coração. Eu adoro essa xícara. Bom dia, bom dia. Et Hazan, que prazer ter você aqui comigo hoje de manhã cedinho. Muito bem-vinda, querida, muito bem-vinda. Vamos tomar um café juntas? Então, estamos lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 1. Hoje nós vamos ler o verso 7. E ele começa assim: todos os rios vão para o mar, e o mar não se enche. E aí ele repete essa frase de outra forma. Ele diz assim: ao lugar para onde os rios vão, para lá tornam a correr. O movimento é sempre do rio para o mar, da alma para o Criador. Todos os rios vão para o mar e o mar não se enche. É muito lindo esse verso, é muito lindo. Então vamos olhar para ele, palavra por palavra, tá bom? Então, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Tem coisas, o que ele está dizendo aqui pra gente? Vamos pensar juntas. Tem coisas que não se completam. Tem coisas que não têm fim, que elas estão no caminho. A gente vive aquelas coisas, mas elas não se completam, elas não se preenchem. E tá tudo bem, nem tudo tem que se completar, nem tudo tem que terminar completo. A vida nunca está completa, não é isso? E a nossa alma, às vezes, ou muitas vezes, tem vazios que não vão ser preenchidos, né? O que eles precisam ser preenchidos? Nem sempre. O que eles precisam ser, como o mar faz, acolhidos. Tem que ser, vamos acolher, como o mar acolhe os rios. Vamos acolher esses vazios não preenchidos da nossa alma. Vamos acolher. Então, Salomão, o que ele está fazendo aqui? Ele está observando a natureza e nos mostra um paradoxo. Olha que interessante. Os rios correm continuamente para o mar. Todos os rios de todo o planeta correm para o mar. E o mar não se enche. Por que ele não se enche? Quem sabe? Conversa comigo. Por que ele não se enche? Pensa aí. Por que o mar? Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche, e mesmo assim os rios continuam correndo para o mar, mesmo que... Então, se a intenção do rio, aí vai a intenção, se a intenção do rio for preencher o mar, quando ele corre para o mar, ele não tá conseguindo alcançar essa intenção, não é não? Mesmo assim ele continua correndo para o mar. É isso. Tem uma sabedoria profunda aqui, dizendo que o fluxo não termina. E o mar, mesmo recebendo tudo, não se preenche, não se esgota e nem transborda por completo. Pode até ter um transbordo pequeno, mas ele está sempre lá, cheio. Né? São ciclos da vida. E o retorno, tá? Desde o primeiro verso de hoje, né, desse capítulo, ele está dizendo que tem um eterno retorno. A gente vai numa direção, mas a gente volta para o início. Vai numa direção, na direção da vida, de mais vida, de preenchimento, de acolhimento, e volta para o início. Né? Do ponto de vista sistêmico, esse verso também nos fala sobre dar e receber. Porque eu perguntei, por que o mar não transborda? Por que ele não se enche? Porque tem o dar e receber. O que acontece? O mar, ele evapora, a água evapora, a nuvem leva aquele vapor de água até a nascente do rio e retorna para o mar. Tem um fluxo emocional de dar e receber, o rio dá, o mar recebe, devolve para o rio, né?
Então, aquilo que é transmitido, né, tem uma transmissão aqui, né? É igual a transmissão nas nossas relações, né? E também tem relações que nem sempre são tão, né? Tem relações que a gente dá, e o outro nunca é suficiente para o outro. Eu vi muitas relações assim. Tem uma parte, um lado que dá, e o outro recebe. Nunca é suficiente. Então é como se a gente tentasse preencher algo que não tem fundo, né? E esse algo que não tem fundo, às vezes está em nós, nem sempre está nos outros. Às vezes está na gente mesmo, né? Vou dar um exemplo. Vamos dizer, uma pessoa que sempre oferece apoio emocional para a família inteira, né? Mas nunca ninguém nem vê. Nós estamos falando dessa mulher esses dias todos, né? Ninguém vê, ninguém percebe que ela está lá. Ela está lá fazendo, ela está organizando, ela está lá preparando, ela está lá acolhendo. Essa mulher está dando um mar, mas esse mar que está recebendo parece que tem um buraco, parece que tem uma dor não olhada, uma exclusão não reconhecida, porque não preenche, nada preenche. Isso é um rio que corre para o mar e o mar nunca se enche. O rio é a moça dando as coisas, o mar é a família que recebe e não tá bom. Às vezes tá bom, mas no caso não tá bom, né? Outro exemplo, né, de uma pessoa que busca o sucesso incessantemente e acha que quando eu chegar lá eu vou ter sucesso, quando eu chegar lá eu vou me sentir completo, quando eu chegar lá eu vou estar bem, vou estar inteiro. Mas o mar dessa pessoa nunca se enche, porque o que falta nessa pessoa, não é a conquista de chegar lá, é ela se sentir pertencendo, é o pertencimento ao sistema dela, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês hoje. Será que você sente que você está tentando preencher alguma coisa em você ou nos outros? De certa forma, né? A gente está sempre tentando preencher alguma coisa. Será que tem um lugar na sua vida onde parece que tudo vai e de repente nada é suficiente? Você faz, mas não consegue chegar no lugar que você quer? Não é suficiente? O que você está querendo dar que nem é seu para dar? Isso é terrível, né? A gente entra num lugar que não é nosso, a gente entra num lugar para salvar alguém, para ajudar alguém, mas na realidade está tentando salvar essa pessoa, que normalmente é uma pessoa que tem capacidade, mas que a gente nega essa capacidade a ela. E aquilo não é nosso, né? Como é para vocês? O rio corre para o mar e o mar não se enche. Quantas vezes, né, a gente tenta fazer uma coisa e aquela coisa não acontece. Não acontece, por mais que a gente se esforce. A sabedoria da alma, que eu entendo de Salomão hoje, é dizer que nem tudo é para ser preenchido. De repente, podemos acolher a ideia de que aquilo é do jeito que é. Aquela dor é do jeito que é. Aquela pessoa escolheu aquele tipo de destino, não há nada que eu possa fazer para mudar, porque o meu movimento segue. E se a pessoa não recolhe ou acolhe aquilo que eu estou entregando, é o caminho da pessoa, não é a minha função. Minha função é seguir em direção a mais vida. Essa é a nossa função, seguir em direção a mais vida e receber da alma a vida que ela nos dá. Então, pensamento de hoje, temos que pensar
Eu acho que eu tenho que elaborar mais, mas vai ser para uma próxima. Isso é para hoje. Ontem de manhã eu recebi uma mensagem muito simpática de uma amiga minha que falou: Débora, eu entrei no grupo e não tinha tua mensagem ainda. O que aconteceu? Então deixa eu explicar como funciona. Tem a live que eu leio o verso para vocês aqui. A gente conversa, eu passo para vocês os meus pensamentos a respeito daquele verso. E depois eu subo essa live gravada para o meu Instagram. Para quem não está aqui comigo de manhã, poder assistir mais tarde. Bom dia para todo mundo que entrou depois, ok? Tá gravado. Então, isso leva alguns minutinhos. Então leva, sei lá, 5 minutos, a live tá gravada no ar no meu Instagram, para quem quiser assistir. E aí o que acontece? Eu vou assistir essa live gravada. E a partir dessa live gravada, eu vou fazer um resumo, que eu vou colocar no grupo. Então leva mais do que 5 minutinhos, leva 10, vai. Tá lá no grupo. Para você fazer parte do grupo e receber esse resumo todos os dias, você entra aqui na bio e tem um link que você clica e você já está dentro do grupo. E aí você recebe todos os dias os textos que vão sendo conversados aqui com vocês. Muito obrigada para quem mandou o coraçãozinho, muito obrigado. Isso ajuda o Instagram a passar isso para mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam compartilhar e fazer parte desse nosso estudo do Rei Salomão. O Rei Salomão cá entre nós. Então vamos para a meditação de hoje. Primeira coisa, hoje eu me permito que eu não tenho que preencher tudo. Eu não tenho que resolver tudo. Então eu me permito não resolver tudo. Eu esqueci de avisar. A minha sugestão é que a frase que eu digo você repita em voz alta, para que você escute a sua própria voz falando e isso entre na memória. Nos seus neurônios gravem isso. Tá bom? Então, hoje eu me permito não resolver tudo. E eu aceito que às vezes vai ter um vazio. E esse vazio não é ausência. Às vezes vai ter um vazio. E esse vazio não é ausência. Então, eu me abro para o fluxo da vida. Eu solto essa necessidade de que eu tenho que preencher coisas que talvez não possam ser preenchidas. Eu solto essa minha necessidade de ter que preencher. Então, eu me abro para o fluxo da vida, solto a necessidade de ter que preencher aquilo que talvez não tenha que ser preenchido. E finalmente eu permito que o dar e receber na minha vida aconteçam com leveza, com verdade. Eu permito que o dar e receber na minha vida aconteça com leveza, com verdade e com limite. É isso por hoje. Amanhã temos o verso 7. Vamos lá. Hoje nós estamos no verso 7. Então, eu acho que eu dividi o verso 7 em 2 também. Deixa eu ver. É isso. Amanhã é verso 8. Um beijo. Bom dia. Descansem e sigam o fluxo da vida. O seu fluxo, seu só. Não dos outros. Bom dia. Até amanhã.